Eu estendo aqui a boa sorte a ele, mas eu digo que ele foi um tremendo fracasso no Cruzeiro. Porque ele foi um dos jogadores mais badalados que o Cruzeiro trouxe para a Série B, porque havia participado de uma campanha vitoriosa no Botafogo, chegou para ser titular, e é bom que o Pio tem uma memória muito boa com as coisas do Cruzeiro aqui, mas se eu não estiver equivocado, naquela derrota para o Bahia, que ele deu uma manota no meio do campo lá, não voltou e tal, ele perdeu o ponto com o Pessolano e quase nunca mais apareceu no time. Ele perdeu um gol também na cara naquele jogo, a primeira partida do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, e dali o Cruzeiro acabou deslanchando. Vale ressaltar, Léo, que ainda não é oficial o negócio, o Cruzeiro ainda não oficializou e nem o próprio Pedro Castro falou a respeito dessa negociação, mas nos próximos dias, com certeza, esse negócio será oficializado e aí as partes vão falar a respeito. Ô, Romano, a pergunta não é simples não, mas eu já falei, você pode descontar no Rádio Esportes quando você estiver aqui pela manhã. Daqui uns dias eu desconto. O Pedro Castro, do Botafogo, chegou com status para ser titular no Cruzeiro. E o Thiago disse bem, ele é técnico, ele sabe jogar, ele é mais alto, ele é forte, mas ele não tem tanta intensidade. Faltou foi ao Pedro Castro entrar no ritmo do Cruzeiro ou ao Paulo Pessolano fazer com que o Cruzeiro funcionasse com o Pedro Castro. Sabe, o Paulo Pessolano poderia ter utilizado mais o Pedro Castro, ele tem talento para isso ou não? O Pedro não fez por onde mesmo, o Pessolano está certo e agora vai jogar no mundo árabe. Pelo perfil de equipe do Paulo Pessolano, de um futebol mais coletivo, de intensidade, de todo mundo participando, ele não encaixou. Ele não conseguiu entrar. E justamente por causa disso, ele perdeu espaço. Essa falta de intensidade é até curiosa, né? Porque ele começou como volante, então é um jogador que teria, teoricamente, um poder de marcação muito grande. Depois, ele foi atuando como armador no meio campo. Você falou em fracasso, eu acrescento decepção. Eu fiquei decepcionado com ele. Eu achei que ele fosse chegar para ser aquele cara cerebral do time do Paulo Pessolano, aquele cara que, ou seja, repetisse o que ele fez no Botafogo no ano anterior. Não vai deixar saudade no Cruzeiro, não. Ô, Léo, só para complementar, você falou sobre se o Pedro Castro poderia ter entrado no esquema do Pessolano, ou o Pessolano encaixar o Pedro Castro da forma que o Pedro Castro joga. Não foi o Pessolano que indicou o Pedro Castro, porque ele chegou ao Cruzeiro ainda quando o Alexandre Matos era o diretor, né, ou ocupava aquele cargo de forma interina, e por isso acabou não sendo aí não sendo utilizado, né, Thiago? O Pedro Castro fez parte daquela barca, o último ato, como é que chama? The Last Dance. A última dança daquela gestão desastrosa que vinha à frente do Cruzeiro. Aliás, o Alexandre Matos entrou em outra polêmica agora sobre o Vitor Roque, né? Da saída dele do Atlético Paranaense, do Cruzeiro para o Atlético Paranaense, está aí se destacando com a seleção. E essa foi a história do Pedro Castro no Cruzeiro. Acho que muito reticente, né? Ele fez parte de um elenco vitorioso que levou o Cruzeiro a fazer história, mas não vai deixar saudades.